Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar essa aula para reforçar a ideia do que é um plano de aula. Aí durante o trabalho que vocês irão apresentar, já vão saber quais são os detalhes importantes que vocês devem considerar na hora da montagem do plano de aula. Vamos lá então. Bom, o plano de aula. A primeira coisa que você precisa ter em mente é a escolha do tema da aula. Então, o tema ou unidade temática é a definição daquilo que será abordado na aula. Algo bastante específico dentro de uma disciplina, o que será desdobrado detalhadamente em sua aula. Então, nós estamos no tema da matemática, então a gente vai escolher um subtema, que é aquilo bem específico, onde você vai construir o desenrolar da sua aula. Você também precisa definir o objeto de conhecimento a ser abordado. Então, lá no item anterior, você pode escolher um dos 5 temas que envolve o grande tema da matemática, que é números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e, por fim, probabilidade e estatística. Sendo que, no nosso trabalho, os temas já estão dirigidos para cada um dos alunos. Então, basta você olhar qual é o tema relacionado à BNCC, que você vai encontrar qual é o objeto de conhecimento a ser abordado e de qual unidade temática ele faz parte. Então, o objeto de conhecimento é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele e também ao objetivo da aula. Através da exposição e da exploração dos objetos de conhecimento, o professor conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir os objetivos que predefiniu em seu planejamento de aula. Também é importante você definir a habilidade que será desenvolvida pelo aluno. Então você já recebeu no seu AVA a habilidade que você vai trabalhar. Então, nesse momento, você, professor, você, professora, deve definir a habilidade que pretende desenvolver com os seus alunos com relação ao tema escolhido. As habilidades são encontradas na BNCC. Vocês já receberam também, já está lá disponível para vocês. Cada uma delas é identificada através de um código, que deve ser indicado no plano de aula. Então, você tem um código EF01MA01. Então, por exemplo, EF significa Educação Fundamental, 01 significa primeiro ano, então o primeiro par de números significa o ano de escolaridade da criança. Depois vem o código da disciplina, que é MA, que é matemática. E por fim, esse 01 significa onde está posicionado aquele tema na grande lista de temas. Você agora precisa definir o objetivo que vai ser alcançado. Então, a habilidade, ela descreve, tem um verbo que aparece na habilidade e você precisa olhar para o verbo. E aí, a partir daí, você vai definir o objetivo que você quer alcançar com o seu aluno. Então, o objetivo é aquilo que o professor deseja que os alunos aprendam com a aula. Em uma aula de matemática, cujo tema é números, por exemplo, o professor deve definir os seguintes objetivos. Os alunos devem saber comparar números naturais e ordenar em ordem crescente. Os alunos devem compreender o sistema de numeração decimal e o seu valor posicional. Então é importante que você observe com muito cuidado qual é a habilidade que está relacionada ao seu trabalho, para que você possa desenvolver uma aula que seja simples, mas eficaz. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma habilidade que envolva alguns elementos que venham um ligar ao outro. Então, por exemplo, eu quero que o aluno identifique objetos de geometria espacial. Por exemplo, cubo, cilindro, cone. Aí você pode pegar nesta aula e trabalhar só com um desses elementos. Eu posso trabalhar só com cubo, trabalhar só com um cone. Então você vai restringir a sua aula para um determinado elemento, para que ela não fique extensa e você vai ter certeza que a criança vai compreender
aquele elemento da geometria espacial. Decida a duração da aula. A nossa aula, teste, ela vai ter que durar no máximo 8 minutos. Mas você, quando estiver construindo o seu plano de aula para a sua escola, você que vai definir qual é a duração necessária para fazer com que a criança aprenda aquela habilidade. Então, como eu falei antes, você pode ter que fazer com que a criança identifique 4 elementos diferentes. E você percebe que você necessita de um tempo maior para fazer com que ele compreenda um desses elementos. Então você pode dividir esta aula em 2, em 3 ou até 4 aulas. Aí vai depender de você reconhecer o seu público, ou seja, os seus alunos, saber a capacidade que eles têm de retenção de conhecimento para poder definir o tempo que você vai levar nesta aula. Você também precisa definir quais são os recursos didáticos que você pretende utilizar. Então, quais são esses recursos didáticos? Que você usa normalmente, apagador, um aparelho de DVD, se for o caso, ou até, em alguns lugares, tem lá o Data Show, você pode usar o projetor, cartaz, computador, filme, jogo, mapa, música, quadro negro ou branco, reportagem, televisão. Então, dependendo da forma como você vai abordar o tema, você pode utilizar um recurso específico para essa abordagem. Não que você precise usar todos esses recursos. Você pode, por exemplo, for trabalhar com probabilidade estatística, levar um jornal, levar uma revista que mostre alguns exemplos pictóricos de uso da probabilidade estatística no dia a dia. Então você pode usar a sua criatividade para desenvolver a sua aula. Aí, é claro, você vai ter que colocar no seu plano de aula quais são os recursos que você vai utilizar para aquela aula. E também é importante você colocar no seu plano de aula qual é a metodologia que você vai utilizar. Então, como é que você vai trabalhar com a criança? Você vai trabalhar com aula expositiva, dramatização, estudo de caso. Então, você vai definir como vai ser o seu trabalho. Normalmente, nesse ponto que nós estamos, ela é uma aula expositiva com utilização de recursos concretos. Então, você pode colocar no seu plano de aula que é uma aula expositiva com recursos de elementos concretos para facilitar a aprendizagem. E por fim, você precisa definir como você vai avaliar o seu aluno. Como você vai perceber se o seu aluno conseguiu reter o conhecimento ou não. Então você pode, simplesmente durante a aula, você pode fazer com que a criança fale alguma coisa sobre o que você acabou de falar. Então, se ele dá uma resposta que você está esperando, é sinal que ele conseguiu compreender o que você quis passar. Então, isso é um processo de avaliação da aprendizagem, que a gente chama de avaliação qualitativa. Então, toda vez que você estiver finalizando uma aula e você precisa saber se a criança conseguiu alcançar o objetivo que você determinou no seu plano de aula, basta se fazer algumas perguntas, fazer com que ele converse com outros colegas, e aí você vai perceber se a criança conseguiu ou não. Então, esse é o tipo de avaliação. E, por fim, o modelo do plano de aula que vocês devem entregar no dia que você vai fazer a sua aula. Você não vai explicar esse plano de aula para ninguém, você somente vai entregar. A função dele é verificar se a sua aula está relacionada diretamente com o que você escreveu. Ou seja, se o que você está fazendo, você realmente planejou. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço.